Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nessa segunda-feira, o Evangelho, ele vem trazer uma mensagem do Senhor para cada um de nós sobre o fim, sobre o julgamento. E nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, um dos caminhos que a Igreja nos propõe é a caridade, é a compaixão, o amor para com o próximo. E Jesus, então, ele vai narrar, ele vai explicar de uma forma muito clara para todos entenderem como será o juízo final. Sabe, irmãos, uma verdade que nós precisamos ter no nosso coração é que um dia haverá um juízo final. De que um dia a nossa história aqui na terra, ela vai ser colocada na balança diante do Senhor. Um dia todos nós, sem exceção, iremos prestar conta ao Senhor do que nós fizemos com a vida que Ele nos deu. E nesse tempo de Quaresma, esse tempo de conversão, esse tempo de caridade, esse tempo de jejum, de oração, é o tempo favorável para nós meditarmos e
para tomarmos essa decisão que a Quaresma nos chama, a decisão do arrependimento. E Jesus, então, ali aos discípulos, ele vai dizer da sua volta, da sua segunda vinda. Jesus veio pela primeira vez e ele virá mais uma vez para concluir definitivamente todo o seu plano, tudo aquilo que o nosso Deus sempre sonhou para cada um de nós, que é nos chamar para morar com Ele para sempre. E Jesus então conta para os discípulos essa história de quando Ele vier, todos os povos estarão diante dele e haverá uma separação final do justo e do injusto. E aqui, meus irmãos, sempre quando eu medito sobre essa palavra, eu gosto muito de chamar a atenção porque eu e você precisamos entender isso. Essa separação final, esse dia final, é um dia que vai acontecer, mas que quem determina de qual lado nós estaremos não é Deus. Essa decisão é individual de cada um de nós. Jesus simplesmente, ele vai fazer a separação de acordo com aquilo que nós fizemos durante a nossa vida. E nós temos a oportunidade todos os dias de fazer parte daqueles que vão ser chamados para estar à direita do Senhor. E Jesus vai falar desse chamado e ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Veja bem, meus irmãos, o reino dos céus está preparado para nós desde a criação do mundo. E é por isso que mesmo com o pecado, mesmo com a queda de Satanás, mesmo com o pecado de Adão e Eva, mesmo com o pecado da humanidade, Deus nunca desistiu do homem. Se nós pegarmos a Bíblia desde o início, nós vamos ver que em cada tempo o Senhor se apresentou através dos seus servos e servas para dar ao homem uma nova oportunidade de recomeçar. E quando que na nossa vida nós somos marcados como aqueles que serão chamados benditos do Pai? Jesus vai falar que todas as vezes que nós estendermos a nossa mão para alguém, para um pequenino do Senhor, é a Ele, é para Ele que nós estamos estendendo a mão. Todas as vezes que nós deixarmos o Espírito Santo agir em nós e nós formos ao encontro dos irmãos, nós estaremos sendo para essas pessoas o reflexo do amor de Deus. Nós estaremos sendo as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus, os ouvidos de Jesus. Porque quando nós vamos ao encontro daquele que necessita, nós estamos indo em nome do Senhor. É por isso que Jesus fala que todas as vezes que nós fazemos assim, é a Ele que nós estamos fazendo. Porque quando nós estendemos a mão para um filho de Deus, para um irmão nosso, para aquele que necessita, nós estamos fazendo em nome do Senhor. E esses que serão chamados vinde benditos de meu Pai, são aqueles que, arrependidos dos seus pecados, tomaram a livre decisão de evangelizar. Tomaram a livre decisão de ser bênção na vida dos outros, de fazer da sua conversão um alvo para que outras pessoas também possam se converter, de fazer da sua vida
uma continuidade do amor de Deus quando nós dividimos o pão, quando nós ajudamos aquele que está com fome, aquele que está com sede das coisas materiais e das coisas espirituais. Quando nós ajudamos aqueles que pelo pecado estão nus, estão descobertos da graça de Deus, a redescobrirem que eles podem se lavar, que eles podem se revestir do sangue do Senhor. Quando nós ajudamos aquele que está doente, aquele que está preso, e em todos os sentidos, no material e no espiritual, aquele que está preso no pecado, aquele que está enfermo, e nós agimos em nome do Senhor. E é por isso que eu não me canso de dizer, todo bem que nós praticamos, em nome de Jesus, esse bem ele se volta para nós, em forma de bênçãos, em forma de vitória, em forma do reino de Deus na nossa vida. E depois, aqueles que estiveram à sua esquerda vão ser chamados: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Meus irmãos, eu gostaria que vocês pudessem prestar bastante atenção nesse versículo, porque o inferno, ele não foi preparado para nós. Guarda isso no seu coração. O inferno não foi preparado para nós. O inferno, ele foi preparado para Satanás e seus anjos, para aqueles que um dia, ainda no céu, se rebelaram contra Deus. E só vai ser contado entre aqueles da esquerda e afastados, chamados malditos, aqueles que não fizerem a vontade do Senhor, aqueles que não se deixarem moldar pelo amor de Deus, aqueles que não aceitarem a conversão, aqueles que viverem uma vida longe de Deus e longe do irmão, e aqueles também que, se dizendo cristãos, não agem como cristãos, aqueles que, se dizendo batizados, não vivem o seu batismo, aqueles que dizem ter fé, mas no dia a dia não vivem a sua fé e não testemunham, porque pensam somente em si mesmos, porque não querem repartir, porque não querem abençoar a vida dos outros. E essas pessoas, esses serão contados e receberão a sentença de serem lançados no fogo eterno, que não estava preparado para o ser humano, mas serão lançados aqueles que não se converterem, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não aceitarem a verdade, aqueles que não renunciarem ao pecado, aqueles que agirem como Satanás agiu. A queda de Satanás foi quando ele quis ser maior do que Deus. E a queda do homem é quando o homem cai no engano de achar que ele pode viver sem Deus, que ele não precisa de Deus. E aquele que endurece o coração não consegue ver Jesus nas pessoas, não consegue ver Jesus na vida daqueles que estão clamando ajuda, estão clamando misericórdia, estão clamando que alguém possa estender a mão. E isso é muito sério, irmãos. Isso é tão sério que para a nossa vida só existe duas chances, só existe duas portas, só existe dois caminhos. E a decisão, ela é uma decisão individual. Mas Deus nos ama tanto,
O Senhor deseja tanto que nós sejamos contados entre os benditos e não entre os malditos, que o Senhor insiste todos os dias em que abramos o coração para Ele, mesmo quando nos afastamos, mesmo quando nos desviamos, Ele continua insistindo em nos chamar. Ele continua insistindo em nos ensinar o que é ser um cristão de verdade. E Ele nos dá todas as opções para escolher o caminho da porta estreita, para escolher Jesus, porque é o próprio Senhor que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, e Jesus se faz presente na vida do ser humano, na vida dos pequenos, para que nós possamos enxergar que ser cristão é muito mais do que palavras. A verdade do ser cristão, ela se dá no nosso dia a dia, no nosso testemunho de vida, na mudança de vida, e se reflete quando nós agimos em nome do Senhor, estendendo a mão para os nossos irmãos. Vamos refletir sobre isso com sinceridade, com verdade. E não nos deixemos enganar, irmãos, porque esse dia, ele vai chegar. E esse dia, para muitos, pode ser hoje, porque hoje muitas pessoas já serão chamadas. Muitas pessoas terminarão a sua caminhada aqui na terra. E nós precisamos estar vigilantes e preparados todos os dias. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor Jesus, quando nós lemos o Evangelho de hoje, eu sei que muitas pessoas ficam até assustadas, porque essa palavra é muito forte, mas é uma palavra verdadeira que vem do Senhor como um alerta, como um sinal, Senhor, de conversão para cada um de nós. Então, Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, sejamos mais uma vez convencidos que nós precisamos ser cristãos de verdade, que os nossos gestos, que as nossas atitudes em relação aos outros, em relação ao Senhor, possam mostrar que nós estamos lutando pela nossa conversão, que nós estamos lutando todos os dias contra a nossa carne, contra o nosso pecado, para viver de acordo com a sua palavra, que nós estamos enxergando com seus olhos, Senhor, e procurando ser sinal do seu amor na vida daquele que mais precisa. Para assim, Senhor, termos nesse dia da separação final a alegria de ser chamados: vinde benditos de meu Pai. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.